Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Começamos o programa desta terça-feira repercutindo uma entrevista que o treinador Levir Coupe deu ontem ao canal Sport TV. O técnico brasileiro foi irônico durante uma conversa com jornalistas e disse o seguinte, abre aspas, eu só sei que o próximo técnico da seleção brasileira será o Sampaoli, porque é tatuado e anda de bicicleta. Ah, e o mais importante, ele é argentino. Esse é o futebol brasileiro de hoje, fecha aspas. Bom, vou direto com os nossos amigos Flávio Prado, Miller. O Levir exagerou no nacionalismo ou ele tem razão ao dizer que um técnico argentino está supervalorizado aqui no Brasil? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Não, ele simplesmente demonstrou dor de cotovelo. Só isso, dor de cotovelo. E eu acho engraçado porque o Levir Coupe, que é um cara sério, que eu gosto muito, respeito muito, ele ficou rico, ele ganhou muito dinheiro, não como jogador, que ele era grosso. Né? Como técnico de futebol no Brasil, ele mais ou menos nunca foi um técnico de ponta, mas ele ganhou muito dinheiro trabalhando no Japão. Dentro da linha de coerência dele, ele não deveria ter trabalhado no Japão. Nacionalismo lá, nacionalismo cá. Ele deveria ter ficado só nos times do Brasil e não deveria ter ido para o Japão. A coisa mais feia do mundo é a inveja. Inveja é muito feio, é um sentimento muito ruim e eu lamento que o Levir Coupe tenha esse sentimento. É uma pena. Eu acho que a gente tem que admirar as pessoas. Quem é bom, a gente tem que admirar. O Levir também é bom, também tem as suas virtudes. Não é o Sampaoli, mas tem as suas virtudes. Mas cada um é como é, né? O Levir já foi muito elogiado, inclusive, pelo trabalho dele no Brasil. Sim, quando merece. Claro. Agora, quando ele fala, troca time, começa a falar coisa que não tem noção, como ele fez no Atlético, leva o Atlético para rebaixamento na Copa Libertadores, aí não dá, né? Aí não tem jeito. E aí, Miller? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, o sucesso do Sampaoli está incomodando muita gente, né? Eu acho que, independente do preconceito ou da rivalidade, o importante é que o Sampaoli está fazendo um grande trabalho e a gente gosta de admirar qualidade. Um treinador que faz o que o nosso futebol fazia há 30, 40 anos atrás. Né? Então eu acredito que o Sampaoli está fazendo uma coisa bonita, com qualidade e com resultado. Né? Então acho que o Levir poderia ter elogiado o trabalho do Sampaoli. É bem verdade que o argentino tem mais preconceito com o brasileiro do que o brasileiro com o argentino. Haja vista que treinador brasileiro nunca treinou, ou um treinou, o Silas, que está na eminência de ir ali para o São Lourenço, mas, independente do preconceito, eu acho que o Sampaoli está fazendo um grande trabalho e tem que ser louvável. É um trabalho de qualidade e em pouco tempo, e com um time ainda que nunca foi... O que admira, né, Flavito? O que admira a gente, todos nós, é que você falou, pouco tempo, com um time que não... mais ou menos. Um time que não tem grandes... protagonistas, e ele faz o time jogar de uma maneira assim como joga a Barcelona, como jogava o Brasil em 82, quer dizer, é isso que a gente está admirando no Sampaoli. Tem muita, não sei, talvez eu esteja errado, me incomoda muito essa coisa, o ser humano é ser humano, né? Esse negócio de onde nasceu, onde não nasceu, essa é uma coisa tão boba. Aliás, quem deu o título de rei para o Pelé foram os franceses. Antes até de fazer a enquete, queria só lembrar também que na mesma entrevista, me informou o Rodolfo, ele falou também da dinastia gaúcha na seleção brasileira. E parece que a seleção brasileira, os técnicos são porque fizeram um bom trabalho e não porque são gaúchos. Talvez o fato de ser gaúcho... Talvez ele quisesse um pouquinho de paranaense lá para ver se ele tinha alguma chance. Talvez o fato de ser gaúcho seja uma coincidência. Né? Não é coincidência, é competência. Pois é. Qual não mereceu? O Tite não mereceu? O Mano não mereceu? O Filipão não mereceu? O primeiro trabalho foi muito ruim, mas não foi muito bom. A gente contestou, o segundo foi ruim, mas também teve o seu merecimento. E o Filipão? É questão de competência. Exatamente. Só isso. Se você for competente, não tem jeito. Agora, por exemplo, se sair o Tite, eu espero que não saia, chamar o Renato Gaúcho. Faz sentido. Faz sentido. Né? Chamar o Mano Menezes. Faz sentido. Não faz sentido chamar outro que não seja ele. Mas eu ainda chamaria o Sampaoli. E na esteira dessa declaração polêmica do Levir Coupe, a gente lançou a seguinte enquete nessa terça-feira. Você acha que os técnicos estrangeiros são melhores que os treinadores brasileiros? Sim ou não? Aí você entra lá no site gazetesportiva.com e deixa o seu voto. E você pode participar também usando a hashtag Gazeta Esportiva. E você também tem mais uma opção para interagir com a gente. É só mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o número,
11, né, que é o DDD, 994791633. 994791633, esse é o telefone da Michele, mas a gente que vai separar para você aí essas mensagens. Tá em família. Tá bom? É isso aí. Bom, e só para lembrar, o Flávio adora isso, você tem que gravar com o celular deitado. Segundo o Flávio, não é para você estar deitado. Também não tem nenhum problema. Pode deitar se quiser, também não tem problema. Né? Tá certo. Bonitinho. Bom, e vocês acham que os técnicos estrangeiros são melhores que os brasileiros? Depende. Eu acho que os técnicos hindus não. Né? Os técnicos grego pode ter um ou outro, da Birmânia também não. Agora, se a comparação é com o argentino, por exemplo, é só olhar o número, porque existe futebol de verdade hoje na Europa. Sim. Ok? Quantos brasileiros trabalham na Europa? Poucos. E também pela estrutura do futebol brasileiro. Não é que os caras sejam incompetentes, eles ficam fazendo a legítima defesa, eles seguram o trabalho deles, porque... Por medo de perder o emprego. Porque os dirigentes são incompetentes e dão cabeças. E até por essa estrutura que foi criada, gerou uma certa acomodação. Vão ficar esperando o resultadismo, e aí você não evolui. A vinda do São Paulo poderá obrigar as pessoas, inclusive, a evoluírem, serem obrigadas a pesquisar mais. Então, nesse momento, é claro que funcionam melhor os treinadores que ousam, que tentam alguma coisa, que fazem coisas diferentes e eles estão na Europa. Não é questão de, às vezes, né, Flavito, não é questão de ser melhor. Às vezes é priorizar o que é certo. Isso. Priorizar o objetivo, priorizar a ousadia, o arriscar mais. O Cilinho sempre dizia, olha, pra gente ganhar, a gente tem que correr risco. É o que o São Paulo faz. Ele expõe o seu meio campo, mas quando expõe, sempre dá resultado. Agora, a gente vê, por exemplo, o Tottenham. O Tottenham não ganha nada há 4 anos. E o Pochettino é um ídolo lá. Claro. É uma questão de respeito ao trabalho. Então, eu entendo o lado... Cotado para ser treinador da seleção argentina. Sim. Eu entendo o lado dos técnicos brasileiros que defendem o trabalho. Todo mundo tem família, só que esse sistema faz com que eles rendam menos do que eles podem. E a pergunta é, quem está rendendo mais? Quem está rendendo mais são se você compara com os argentinos, né, você tem vários técnicos argentinos trabalhando na Europa. Claro. Chileno, Pellegrini, por exemplo, né, que fez sucesso com o São Lourenço, depois foi para a Europa, e brasileiro. A verdade, né? O Celso, colombianos. A verdade é que o futebol brasileiro está cansado da mesmice. Uma mesmice ruim, né? E é por causa de gestão. É isso aí. Aqui o cara é obrigado a segurar resultado a qualquer custo. Aí ele faz o mínimo. E aí, quando falta coragem para o treinador, dá o que dá. Mas aí, muitas vezes a gente entende, porque o cara ele é um pai de família. Sim. A gente às vezes acha que o cara é fora do mundo, ele tem que manter o trabalho, ele é pai de família. Então ele faz o simples, ele não arrisca, porque ele está mantendo o emprego dele. Portanto, é gestão errada, é falta de planejamento, é falta de se pensar o jogo. E falando em treinadores, ganham cada vez mais forças as especulações de que Vanderlei Luxemburgo, esse sim brilhava no tempo dele, né, pode ser comandante do Vasco. O Clube Cruz Maltino está sem treinador efetivo desde a demissão de Alberto Valentim após a derrota na final do estadual para o rival Flamengo. Alguns veículos chegaram a publicar que Luxemburgo estaria essa manhã em São Januário negociando contrato. O treinador desmentiu essa informação com esse vídeo. Dá uma olhada. Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás aqui, ó. Ó a feira aqui do Pacaembu aqui. E o pessoal todo falando que eu tô no Rio de Janeiro. Eu tô em São Paulo, não tô no Rio. Só para o pessoal ficar um pouquinho manso aí, calma aí, um pouquinho calmo. Tô aqui em São Paulo, tô indo no meu escritório agora, resolvendo as minhas coisas. Certo? Só para falar que o pessoal dizer que eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. O que não significa que de repente não tenha um Não é ele que vai negociar, mas ele estava na barraca da Maria comendo um pastel. E é bom, viu? É bom gosto. Assim, na minha cabeça, o Luxemburgo foi o melhor técnico, taticamente falando, que eu vi no Brasil. Ele, o Cilinho e depois ele. Os dois foram os dois que eu vi, sabe, fazendo alternativas táticas e tal. Por exemplo, o Tele, ele ensinava o jogador a bater na bola, ele insistia. Tecnicamente, ele tirava tudo do treinador, do jogador. Mas o Luxemburgo é criativo, ele era inventivo e tal. Nos últimos tempos, não tem sido assim. Não tem sido assim. Tem feito trabalhos burocráticos e tal. Mas isso não quer dizer que ele deve ficar fora do mercado, não. Eu acho que o Vasco pode perfeitamente fazer um teste com ele. Por que não? Não é teste se ele quer pegar. Porque você perde a pegada. É normal também, certo, Miller? Depois do tempo, você, num determinado momento, resolveu parar de jogar futebol. Sim. Não é porque não dava mais, é porque você já não tinha mais a mesma cabeça e tal.
Eu acho que isso pode ter acontecido com o Luxemburgo. Agora, o cara não desaprendeu e não desaprende. Precisa ver, se ele tiver afim mesmo, de verdade, tem muito a dar ainda. Lógico. Todo mundo sabe disso, né, ô Celso? Se ele tiver afim, é claro que o recomeço é muito ruim, é mais difícil, mas como ele está muito tempo parado e todo mundo, muita gente dizendo que ele está ultrapassado, aquela coisa toda, que eu não acho que é bobagem. É um treinador excelente. Se ele só se preocupar, outro dia eu falei com ele assim, um tempo atrás, eu falei com ele assim, Vanderlei, se você se preocupar só com as 4 linhas, ninguém te supera, porque ele superava ele mesmo no campo, né, no dia a dia. Isso é muito inventivo, né? Você trabalhou com ele. Exatamente. Ele é excelente treinador. Então, se ele voltar aquele Vanderlei dos anos 90, não tem pra ninguém. Aí não tem pra ninguém, né? Bom, o bom e velho videogame deixou há muito tempo de ser apenas um entretenimento e ganhou o status de modalidade esportiva. Os esportes eletrônicos ou e-sports devem ter um público global em 2019 estimado em 500 milhões de pessoas, com muitos fãs fiéis e fanáticos. E de olho nesse filão do mercado, as equipes estão cada vez mais estruturadas, dando inveja até em muitos times de futebol. Fila a perder de vista. Essa galera toda aguarda o encontro com atletas profissionais, mas de um esporte eletrônico que não para de crescer no mundo, o e-sport. Qual que é o teu jogador preferido? Com certeza é o Sexy. Por que ele é o preferido? Porque eu acho ele muito engraçado e ele joga muito. Vim para acompanhar meu filhote e Você não tinha ideia? Não tinha ideia de quanto que era desse jeito, mas eu curto, apoio, tô aqui, né? Mãe é para isso. Aqui encontramos histórias como esta, do Lucas e do atleta conhecido como Silence. Fui diagnosticado com tumor ósseo, mas tá tudo bem. E eu sempre acompanhava o Rainbow Six e sempre fui muito fã da Liquid. Então eu fiz a cirurgia no Rio de Janeiro, me recuperei e tal, mas só que nesse processo de recuperação eu tive como inspiração Silence, porque eu admirava muito ele como analista e como sexto player. Então isso me motivava muito. Quando descobre que tem pessoas assim como o Lucas que tiram da gente aquela força para fazer uma recuperação, para tentar atingir algum objetivo, é muito especial para nós. Aí conheci ele pessoalmente, hoje foi ele, a mãe dele, sensacional, cara, só sem palavras. E eu acabei virando fã também, porque eu já fui em eventos, já fiquei 4 horas e meia assistindo o jogo, compro coisas do time, tô aqui, vim de lá do Morumbi para cá para ficar com os meninos e fui super bem tratada. Eu só tenho a agradecer. Pelas imagens, dá para entender um pouquinho o que significa esse universo dos jogos eletrônicos e essa legião de fãs. O Brasil é um dos maiores públicos de Rainbow Six em todo o mundo. Ocupa o 3º lugar no ranking mundial com quase 20 milhões de espectadores, ficando apenas atrás da China e dos Estados Unidos. A gente veio até o centro de treinamento da Team Liquid, mostrar a estrutura deles e a rotina de um dos maiores times desta modalidade de e-sport. É uma coisa que eu amo, todo mundo que está aqui ama isso. São poucas pessoas que conseguem viver disso, que conseguem chegar nesse nível, e eu acredito que é uma coisa que eu sempre sonhei e eu nunca vou me arrepender. Essa rotina deve dar em torno de 10 a 12 horas por dia. Então eles vivem concentrados, dependendo dos torneios a gente tem uma carga um pouco maior, um pouco menor, mas funciona como uma estrutura, como se fosse de um grande clube, de um grande esporte, como futebol, vôlei, basquete e assim por diante. Então você também, igual no futebol, você tem o período de janela de transferência, as negociações só podem acontecer dentro daquele período, depois que você registra o jogador na data limite, só vai poder mudar na outra janela. Então tem um controle bem rígido disso. O Zig é o maior fenômeno brasileiro da atualidade. Conversamos com exclusividade com o Messi do Rainbow Six. Ô Zig, conta um pouquinho como que é a sua rotina aqui dentro da Team Liquid, a rotina de um atleta. É basicamente igual a qualquer outro, a gente tem o treino prático, o treino tático, as horas de lazer também. Eu acho que a grande diferença é que a gente está em concentração aqui o dia inteiro, né? A gente mora todo mundo junto para treinar. Porque realmente é um esporte,
A gente se dedica, a gente treina, a gente abdica um monte de coisa, a gente tem que ter dedicação. E a única diferença é que é eletrônico. Mas se você for comparar com o futebol, é a mesma coisa. A gente tem o psicólogo, a gente tem o treino tático, a gente tem o treino técnico, a gente tem reunião, a gente conversa. Então, é igual ao futebol, só que é um jogo eletrônico. O que chama atenção também é o público. Muitas vezes, alguns eventos têm mais de 10 mil pessoas assistindo aos jogos. Porque só cabe 10 mil. Eles são jogos em arenas. E tem times de futebol, tem transmissões de futebol, tem time de futebol de 11 narração, contra 11. comentário, Eu tudo. conheço um menino, o Bruno Ornelas, ele tem um time que tem patrocinador importante, disputa torneio fora e 11 contra 11. E assim, tem contratação. O Ronaldo Fenômeno tem um time. Tem muita gente importante, tem time, empresas importantes tem times. Isso aí é um mercado enorme, aberto para jovens. Hoje o jovem, para entrar no mercado de trabalho, tem uma dificuldade. Esse é um caminho, inclusive, de ganho muito importante. Muito importante mesmo. Bem legal. Começa a ganhar dinheiro, né? Não vai jogar bola como moleque, né, Miller? Vai jogar videogame e de repente faz a carreira. É assim mesmo, né? Quando a gente era criança, a gente ia pra rua jogar. Eu não jogava porque sou grosso, eu corria feito tonto. Mas o Miller, por certo, jogou na rua há muito tempo antes de virar profissional. Comecei na rua. Pois é, e hoje esses moleques, eles fazem isso na casa deles e viram uma maneira de... É o mundo de hoje, né? É o mundo Sem de hoje, dúvida. né? Tem jeito, né? Pois é. Bom, o assunto agora é Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro entra em campo logo mais às 7h15 para encarar o Zamora lá na Venezuela, em jogo que vale uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. E a situação do Galo na Libertadores? Tá difícil ou não? Olha só, o time já foi eliminado da competição, uma das piores campanhas da história da equipe. E o último jogo da fase de grupos, aquele só para cumprir tabela, onde que é? Venezuela, amigo. Por conta dessa confusão que tá rolando por lá, o Galo até enviou um pedido para a Conmebol pedindo uma troca de local, o que não aconteceu. Aí a diretoria fez o quê? Levou a delegação pro Panamá. Logo ali, pouco mais de 1.000 quilômetros de distância, tranquilo, tudo bem. Mas agora o Atlético já está em Barinas, local do jogo, e para quem pensa que esse confronto não tem importância, tá enganado. Um jogo importante que pode nos dar uma classificação para a Sul-Americana, então a gente pensa em vencer aqui para sacramentar essa classificação, que é importante para os nossos objetivos no ano. Então, o que restou para o Atlético é a Sul-Americana. E só a vitória interessa, viu? Um empate dá a vaga para o Zamora. Quem sabe hoje, sem muita pressão, com um time alternativo, o Galo não consiga essa vaguinha, que serviria como uma espécie de prêmio de consolação. Essa oportunidade é boa, acho que um jogo que todo mundo vai estar vendo, então acho que vou procurar dar o meu melhor para ajudar sempre. Acho que já acontece já umas 2 edições, igual na Champions League, quando o time não passa, fica em terceiro lugar na fase de grupos, ele é eliminado da Champions e vai participar da UEFA League. Aqui é a mesma coisa. Né? Quando fica em terceiro no grupo, é eliminado da fase de mata-mata. Da Sul-Americana do ano passado foi assim. Exato. O Atlético Paranaense e o Júnior Barranquilla, né? É? Foi assim. Bom, isso aí é obra do Levi Coupe. Do Levi Coupe, pois obra do Levi Coupe. O Atlético é o último colocado, ele precisa ganhar do Zamora. Zamora, coitado dos caras, não conseguem nem viajar, tem dificuldade para sair da Venezuela, um negócio terrível. Uma coisa muito abaixo do Atlético, né? Chegou a fazer 2-0 lá em Belo Horizonte, o Atlético conseguiu uma virada. E com o interino, o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro. Então acho que é para falar. Macaco, olha o rabo antes de falar dos outros, Macaco, olha o rabo. Agora, o Miller cantou a bola aqui, dizia que o Atlético era muito fraco. Sim, exatamente, o Celso. O Atlético saiu da Libertadores, agora está na Sul-Americana. Não, ainda não está. Ainda não está, Não, né? ele precisa ganhar hoje lá. Exatamente. Precisa ganhar Zamora. Para você ver, é um Zamora que está abaixo do futebol, não é nem na chave dele. Coitado, até o país, né, com dificuldade. Exatamente. Então, tudo esse contexto, né, conspira contra o Zamora. E a favor do Atlético. O Atlético, com certeza, é muito mais time que o Zamora. Tá certo. Bom, a situação do Internacional é totalmente oposta à do Atlético Mineiro. O time gaúcho não só já está classificado para as oitavas de final da Libertadores América, como também assegurou o primeiro lugar do Grupo A da competição. A meta agora é a seguinte: liderança geral na primeira fase. Mas o jogo de hoje contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes, tem um significado ainda mais especial para alguns jogadores do elenco colorado. Olha, pessoal, o Celso tem razão. Essa tal de Argentina é bonita mesmo. Pena que não te escutam, né, meu amigo?
não existe coisa pior do que pregar no deserto quando você fala e as pessoas não te ouvem. Mas tudo bem, Celso, a gente toca o barco porque a belíssima Buenos Aires vai receber um jogaço nessa noite. River Plate e Internacional fecham o Grupo A da Libertadores, que por sinal já está definido. O Colorado é o líder, ganhando ou perdendo. Então, vai ser aquele joguinho de compadre, clima de amistoso? Nada disso. Acho que não tem jogo amistoso. Ainda menos na Libertadores. O River vai querer fazer a maior quantidade de pontos para poder ser um dos melhores segundos. Isso vai fazer diferença lá na frente para o fator local. E ontem foi um dia muito especial para o D'Alessandro. Primeiro ele recebeu a visita de um ídolo do futebol argentino, Francescoli, hoje um dos dirigentes do River. Depois, já no estádio do Argentino Júnior, ele e os outros jogadores do Inter foram surpreendidos com um vestiário todo estilizado. O D'Alessandro cresceu no bairro, a família mora a 200 metros dali, uma recepção incrível. E para completar, os pais dele acompanharam o treino. Tudo isso na véspera de um jogo que pode ser o último dele contra o River Plate, equipe que ele apareceu pro futebol. Foi tanta emoção que não teve jeito, o cara não se aguentou na entrevista coletiva. Graças a Deus, estou feliz, estou contento, Então, não tenho nada que reprocharme, nenhuma conta pendiente e feliz de poder haber vuelto y jugar en Argentina. ¿Te emocionás porque estás acá con tu gente? ¿Eso se extraña en Argentina? E da Libertadores para a UEFA Champions League, ou Liga dos Campeões, se você preferir. Agora há pouco tivemos um jogaço na Inglaterra, definindo o primeiro finalista. E jogando em casa, o Liverpool fez o que poucos acreditavam. Atropelou o Barcelona, meteu 4-0, se recuperando assim da derrota de 3-0 na primeira partida. Agora o time inglês espera o confronto de amanhã entre Ajax da Holanda e Tottenham da Inglaterra, que jogam em Amsterdã. Na primeira partida deu vitória do Ajax por 1-0, ou Ajax. Tá bom, Ajax. Vai, Ajax. Ajax. Tudo bem, Celso. Eu admiro. Você é um cara estudioso. Eu respeito os estudiosos. Você está me tirando que eu sei. Olha aqui. Agora, o que não tirou foi esse jogo, né? Primeiro, você tem razão quando diz que atropelou, mas dá a impressão que foi fácil. Não foi. Não foi. Foi um jogo pau a pau. O Alisson fez defesas sensacionais, o Barcelona foi para cima. A Champions League, ela está ganhando um grau de divindade, sabe? Parece uma coisa fora do planeta. O Liverpool, e não é a primeira vez que acontece isso. Já houve, nós vimos times revertendo o resultado do Ajax revertendo contra o Real Madrid. Contra a Juventus. Contra a Juventus. Nós vimos ano passado a Roma revertendo em cima do Barcelona. Tem acontecido muito esse tipo de coisa. Aquela virada do Barcelona em cima do Paris Saint-Germain. Nossa, tem acontecido coisa espetacular. É coisa de outro mundo, de outro planeta. E amanhã, o Ajax está jogando futebol lindo, eu gostaria de ver chegar na final, mas não está resolvido. Mesmo jogando em Amsterdã. Depois de hoje, né? Não, então, quer dizer, é muito legal. Assim, teve uma falta lá que estava 3-0, o Messi batendo a falta nele, torcendo pro Liverpool, não respirava, sabe? Vampeta está alucinado aí, gritando pela Vampeta que volta domingo no nosso Mesa Redonda, gritando aqui, ok e tal. Muito legal. E eu fico, assim, muito ansioso por ver, por exemplo, um Liverpool campeão da Champions, como teve confirmado o Mundial do Clube, para ver o Liverpool jogando contra um time brasileiro. Aí eles vão ver o que é futebol. Aí sim, aí você vai ver. Olha, vai ter time bicampeão mundial que vai ser... E acho bacana também ver o Liverpool chegando nessa final, por causa do Klopp, né? Belo trabalho também, aí todo mundo fala assim, mas só bate na trave, não ganha nada. E o trabalho dele é um trabalho bom, é um trabalho sério. É bom, é ótimo, ótimo. Hoje ele não teve Salah, não teve Firmino. É uma filosofia de jogo, esse é o negócio. Como o Pochettino, 4 anos não ganha nada. É uma filosofia de jogo, é uma coisa que nós precisamos ter no Brasil se a gente quiser evoluir como futebol. O que está aí é a mesmice. Eu acabei de ouvir uma entrevista do treinador da Juventus, né? Allegri, né? Ex-zagueiro do Parma. Ele disse assim, e isso prova esse resultado, né? Que tudo é possível, sobretudo no futebol. É isso aí. Frase inteligentíssima. Bom, falta exatamente um mês para o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França.
Para marcar a data, o site gazetesportiva.com iniciou hoje uma série semanal de reportagens mostrando como as meninas da seleção brasileira estão se preparando para a competição. Vamos acompanhar então um trecho do primeiro episódio. A reportagem é de Cecília Duardo. O lugar já dava o tom especial da noite. O Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, recebeu convidadas de honra para celebrar uma conquista histórica do futebol feminino brasileiro. O lançamento do primeiro uniforme de jogo desenvolvido especialmente para o corpo feminino e que vai representar o Brasil na Copa do Mundo da França, que acontece no meio do ano. Passou um turbilhão de coisas na minha cabeça, não só da minha, mas das meninas que estavam lá comigo no dia que a gente foi fazer o ensaio. A gente foi as primeiras a ver esse uniforme, atletas. A gente vê que não é o mesmo investimento que tem no masculino. Isso é difícil, né, a gente falar, a gente precisa ter o mesmo pagamento que o masculino tem. A gente sabe que aqui no Brasil não tem isso. A gente precisa começar a se adaptar com o que tem para evoluir e conquistando nosso espaço. Vamos agora ao nosso giro de notícias e, como diz Michele Janela, põe na tela, diretor! Bom, vamos lá, né? Começamos com a Europa. O zagueiro e capitão do Atlético de Madrid, Diego Godín, anunciou hoje que deixará o clube colchoneiro. O jogador uruguaio de 33 anos não chegou a um acordo para renovação de contrato, colocando fim a uma história de 9 anos. O provável destino de Godín é a Inter de Milão. Bom, quem também está mudando de emprego é Edu Gaspar, isso mesmo. O atual coordenador técnico da seleção brasileira aceitou proposta do Arsenal e vai assumir cargo de diretor técnico dos Gunners após a disputa da Copa América no mês que vem. Edu Gaspar atuou no clube inglês entre 2000 e 2004. Antes de a gente ir para outra notícia, rapidinho, eu me lembro quando o Wenger estava vendo um treino do São Paulo e, na verdade, ele já tinha fechado a compra do Edu na época do Corinthians para levar para o Arsenal. Olha o reconhecimento a um ex-jogador de futebol. E o Edu conta uma história que ele estava subindo, já como diretor do Corinthians, e ele estava subindo a escadaria do Pacaembu, eu lembro, nossa, aquele cara parece o Wenger, sentado lá mesmo. Era o Wenger. O cara veio de férias e fica vendo futebol. Hoje ele já está mais quietinho e tal, mas muito parabéns ao Edu Gaspar. A gente que é brasileiro, trabalhando na Europa, isso é um caminho até para levar um técnico brasileiro para lá, desde que se destaque. Parece que o Duílio vai assumir o seu lugar. É um caminho, não é? Eu acho que é legal. A gente abre uma porta, né, Flávio? Para outros brasileiros entrarem na Europa. Sim. Claro. Né? Bom, e falando em ex-jogador do Corinthians, Rivelino passou por uma cirurgia na coluna nesta segunda-feira no Hospital Albert Einstein. O procedimento transcorreu sem complicações e Rivelino deve receber alta ainda esta semana. Opa, querido Bigode, boa sorte, boa recuperação. Uma pronta recuperação para ele, né? É gente boa demais. Ele é um cara diferente, bom de conviver, divertido. É legal, conviver com ele é bem legal. Aliás, um dos ídolos do Maradona. É bom a gente destacar isso. Sim, o brasileiro que o Maradona mais admira é o Rivelino, por ser canhoto e tal. Ele falava que ele via muito o Rivelino e deu várias entrevistas falando isso. Sim. Isso sim é verdade. A história de que o Guardiola é seguidor do futebol brasileiro é conversa para boi dormir, né? Ele é só se o Johan Cruyff for brasileiro. Pai dele sim. Pai dele sim. Mas o Johan Cruyff, só se o Johan Cruyff tem uma naturalidade brasileira que eu não sei. Mas o Maradona sim. Maradona disse para mim, em mais de uma entrevista, fiz vários com eles, felizmente, que ele era doente. Talvez até para cutucar também o Pelé. O futebol era semelhante também. Mas ele pele cheia e tal. Ele até porque o Rivelino era um gênio. Muito. O elástico, né, menino? Não, ele tinha muito bom gosto por ser fã do Rivelino. Bom, vamos à primeira participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Veja. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. Meu nome é Mário, falo de São Miguel Paulista. E, na minha opinião, os técnicos estrangeiros estão acima dos brasileiros, com certeza, principalmente no sistema ofensivo. Com certeza eles estão bem melhor. Beleza? Um abraço a todos. Estamos de volta para falar de um jogador muito importante para o Corinthians nos últimos anos, mas que nessa temporada ainda nem atuou pelo timão. O paraguaio Ángel Romero.
Dona Wanda, 70 anos, chega para mais um jogo na Arena Corinthians, enrolada na sua segunda pele, a bandeira do Paraguai. Eu sou, assim, doente pelo Romero, como filho, como neto. Então eu não consigo vir pro jogo sem a bandeira do Romero. Não consigo vir pro jogo. Você consegue imaginar o Corinthians sem o Romero? Na pura das verdades, eu não consigo. Na pura das verdades, eu não consigo. A senhora gosta mesmo do homem, né? Gosto. Se ele for embora, meu neto vai vir no jogo, vai vir enrolado na bandeira do Romero. E vai ficar pendurado ali, ó. Porque é pra ele estar lá no Paraguai, onde que ele estiver jogando, ele vê a bandeira. A hora que ele estiver assistindo o jogo do Corinthians, ele vê a bandeira dele lá. Independente dele não estar jogando. A tal bandeira da Dona Wanda, estendida todo santo jogo ali, no setor sul da arena, virou ponto de referência nas comemorações do jogador que mais vezes balançou a rede nesse estádio. Ângel Romero, de contestado a adorado pelos torcedores, fez 38 gols pelo Corinthians, 27 deles em Itaquera. Mas o artilheiro da Arena, que acumula 221 jogos e 4 títulos pelo Timão, vive um fim de ciclo dramático no clube. Desde o início do ano, a situação é no mínimo estranha. O paraguaio treina diariamente no CT Joaquim Grava, mas não é relacionado para nenhuma partida e não faz mais parte dos planos. É um cara que eu sou muito grato, um cara que participou muito, ajudou demais nesse início da minha carreira. Mas está muito mais do que resolvido, entendeu? Então já está resolvido há muito tempo, que falta terminar o contrato dele para ele não seguir mais no clube, então converso com ele, brinco com ele quase todos os dias, é um moleque do bem, mas tomou uma decisão de não continuar, então isso daí está mais do que resolvido. Resolvido porque, apesar da relação boa com Fábio Carille, com os jogadores do elenco, Romero e diretoria definitivamente não avançaram nas conversas sobre a renovação. Despacito, sempre devagar. Uma novela que dura mais de um ano. O salário, a comissão cobrada pela OTB Esportes, que administra a carreira do jogador, e o valor das luvas dificultaram o acerto. E Romero, que tem vínculo com o Corinthians até 14 de julho, não demonstrou interesse em rescindir o contrato. Com isso, ele seguirá assim, treinando e recebendo salários até o último dia. E a polêmica não para por aí. O Corinthians recebeu Romero em 2014, sem desembolsar nada. Na época, o empresário brasileiro Beto Rapa bancou a compra do jogador que estava no Cerro Porteño por cerca de 3 milhões de dólares, o equivalente a 6,7 milhões de reais na ocasião. Com o término do vínculo agora em julho, o Corinthians terá que devolver esse valor corrigido ao agente, uma quantia que ultrapassa os 11 milhões de reais. E como todo ciclo de Romero no Corinthians vai chegando ao fim. A despedida pode ser agora em maio, caso ele seja convocado para defender o Paraguai na Copa América. O que não dá para negar é que o raçudo atacante, que gosta de marcar gols e adversários, deixou sua marca por aqui. Tanto é que o pedido da Dona Wanda ainda ecoa pelas bandas de Itaquera. É muito difícil saber exatamente o que aconteceu ali na negociação envolvendo empresários e Corinthians. Mas fica a sensação que falta um pouquinho mais de sensibilidade. Mesmo com o contrato, seria melhor o Romero jogando do que afastado. É difícil saber, né? Porque são umas negociações estranhas no futebol. Quer dizer que o empresário meteu 3 milhões, como não vendeu, o Corinthians devolve os 3 milhões? Pô, se quiser fazer corrigido. Então, corrigido. Pô, se quiser fazer os negócios desses comigo, eu levo lá um monte de jogador, jogo lá e tal. Aí que poupança boa. Você pega e leva o jogador. Se funcionar, ótimo. Eu ganho dinheiro, eu empresário. Se não funcionar, o clube me devolve dinheiro. Veja bem, o cara investiu também, não porque ele é bonzinho, porque ele imagina a possibilidade de ter algum retorno. Mas ele deveria ter um risco. Se não der certo, volta o jogador para ele. Agora, qual foi o risco que ele teve? Ele investiu 3 milhões, o Romero ficou lá, agora não acertou com o Corinthians devolve dinheiro. Qual foi o risco do cara? Devolve dinheiro corrigido, né? Corrigido. E ainda por cima, com uma história no Corinthians, que o Romero fez. Agora, quando ele apresentar o currículo do Romero, que não valia nada, agora vale porque tem uma história no Corinthians, que é uma camisa importante. Ou seja, o que o Corinthians fez a minha camisa não vale nada. O cara vai me fazer o favor de me trazer um jogador dele aqui.
tem que valorizar. Aquele negócio, comprasse o Romero lá atrás. Sim. O que o empresário fez, o Corinthians devia ter feito lá atrás, não o empresário. Quando viu que funcionou, né? Você não pode dar a camisa de um clube como o Corinthians para o empresário fazer negócio. O empresário não teve risco nenhum. Se vender, eu tenho lucro. Se não vender, eu pego o dinheiro de volta. Que raio de negócio é esse? Agora, você falou uma coisa interessante, Celso. A falta de jogo de cintura do empresário e do Corinthians. Do Corinthians. Eu acho que foi mais por parte do empresário, Celso. O empresário está tranquilo. O empresário, ele está na dele, ele quer ganhar. Ele é investidor. Mas ele já ganhou, porque ele vai ter o dinheiro de volta. Agora ele vai negociar o Romero com a chancela de ter jogado no Corinthians. E o Corinthians... Mas eu acho que não se trata da mesma pessoa. Uma coisa é o empresário do Romero e outra coisa é o empresário que o contratou para colocar no clube. Que está mais valorizado. Está mais valorizado. Né? Bom, ainda na disputa de 3 competições sul-americanas, 3 competições na verdade, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Corinthians aproveita uma rara folga na tabela para recuperar os lesionados e aprimorar o futebol apresentado até este momento. Semaninha livre, tranquila, boa para receber visitas, como o Leandrinho do basquete, dar aquele tapa no gramado do CT e principalmente na equipe que ainda busca melhor futebol. Fábio Carilli logo cedo já estava lá, no campo, andando para todo lado, preparando a atividade e aproveitando cada minuto da última semana cheia do Corinthians, antes da parada para a Copa América. A partir de sábado é maratona, 2 jogos por semana até o dia 12 de junho, quando a equipe faz a última partida antes da paralisação. Mas falando na terça-feira do Timão, boas notícias. Henrique e Danilo Avelar, fora dos últimos jogos, treinaram entre os titulares e estão recuperados para o duelo contra o Grêmio sábado em Itaquera, assim como Fagner e Manuel, que vinham fisicamente desgastados, mas voltam a ficar à disposição. Júnior Urso, que não atua desde o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, também veio a campo, treinou normalmente na equipe considerada reserva e deve voltar a ser relacionado. Já o artilheiro do time na temporada, Gustavo, que segue se recuperando de um edema na coxa direita, ficou nas dependências internas aqui do CT e nem veio a campo. O atacante, que não treina com bola há 2 semanas, é desfalque praticamente certo para o duelo deste sábado contra o Grêmio. Sem Cássio, Richard e Cleison na academia, Carilli esboçou o time em campo reduzido com Walter, Fagner, Manuel Henrique e Avelar, Ralf, Ramiro e Sornossa, Love, Matheus Vital e Bocelli. Fora de campo, vale lembrar, 2 reforços já estão acertados, mas ainda não assinaram. O volante Matheus Jesus, que disputou o Paulista pelo Oeste, e o atacante Everaldo, terminando o vínculo de empréstimo com o Fluminense. E assim como o Corinthians, o São Paulo também tem semana livre pela frente, antes do reencontro com o Rogério Ceni no confronto do próximo domingo contra o Fortaleza. Mas provavelmente esse tempo extra não será suficiente para recuperar Alexandre Pato, Pablo, Rojas, Arboleda e Luan. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Olha lá a portinha do Refis. E lá dentro, eu vi hoje, nesta tarde, Alexandre Pato fazendo um pouco de musculação sem o protetor cervical, sem aquela proteção em volta do pescoço. Ele é tratado como dúvida aqui no Tricolor para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mais para não do que para sim. Assim como o volante Luan, que está em fase final de recuperação de um problema muscular na coxa. De fora da batalha do final de semana diante do Fortaleza pelo Brasileirão, domingo no Castelão, estão o Arboleda, lesão muscular, o Rojas, há muito tempo afastado, se recuperando de um problema de cirurgia no joelho, além do Pablo. O Igor Vinícius, lateral direito, cumpriu a suspensão automática diante do Flamengo e fica à disposição do Cuca. Hoje o Cuca aqui no CT abriu totalmente o treino, reservas em campo, treinando contra a molecada sub-20 de Cotia. E entre os jogadores reservas do São Paulo, o Vitor Bueno, que foi recentemente contratado, e o Profeta Hernanes. É o Tricolor se preparando para o jogo de domingo contra o Fortaleza de Rogério Ceni. Pela primeira vez na vida, Ceni será adversário do São Paulo e vice-versa. E a torcida do Fortaleza prepara uma grande festa no Castelão, com direito a mosaico em homenagem ao capitão tricolor, ao ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, hoje treinador do Fortaleza, e dessa festa toda irá participar também a torcida organizada do São Paulo. Um abraço.
Deve ter uma emoção diferente, né? O Miller enfrentou o São Paulo como jogador, né? Quer dizer, mexe, não mexe? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Até porque o Rogério, 25 anos servindo ao São Paulo, né? Com grande sucesso, enfrentar o ex-clube assim, na condição de treinador, sem dúvida nenhuma, a preparação dele para esse jogo será totalmente diferente. Será que ele vai comemorar se Fortaleza no segundo? Com certeza, eu acho que eu comemorava. Essa é uma boa pergunta. É que hoje tem uma frescura danada com os jogadores. Eu concordo que é frescura, mas tem isso mesmo. Imagina, você que vai fingir, vai ser meio blasé, vai olhar para o lado. Eu fico imaginando o Rogério assim, ó, levanta a mão assim. Eu não lembro. Não é assim que eles fazem? Ele levanta a mão, né? Levanta a mão. Não venha falar comigo, não vou comemorar. Você comemorou o gol contra o São Paulo? Comemorou? Claro, eu estava defendendo a camisa de um outro clube, eu tinha que vibrar com o gol que... Não, o seu trabalho. Exatamente. As pessoas precisam entender que uma coisa é trabalho, outra coisa é paixão. O cara pode torcer para um time, mas quando ele está trabalhando, ele torce para o time dele. Todo jogador tem seu clube. Todo jogador é torcedor de um clube. Sim, mas na hora que você está trabalhando, você torce para o seu time. É uma outra coisa. Igual família. A família vai toda junta, lógico, pô. Né? Para quem vocês acham que a família do Filipão está torcendo hoje? Pro Palmeiras, é óbvio. Torceu sempre, talvez, não sei. Né? Para quem torce a família do São Paulo hoje, pro Santos, lógico. É normal, é o trabalho do cara, o ganha-pão do cara, né? Isso que as pessoas não entendem. E hoje o Rogério ganha o dinheiro dele, a vida dele no Fortaleza. E o São Paulo melhorou um pouquinho em relação ao Campeonato Paulista, não acharam? Não, acho que o time está mais solto. Depois do jogo contra o São Caetano, Emílio, não sei o que você tem. Você acha que o time mudou a postura? Passou a jogar de uma maneira não só a postura, mas a qualidade também, né? Sim. O Pato, querendo ou não, ele tem qualidade. O Tietê deu uma qualidade melhor. Não só de defender, porque acho que defensivamente ele não é tão bom assim. Mas na parte do ataque, na ofensividade, o Tietê é um jogador muito importante, porque ele sabe fazer gol. Bom, e amanhã tem Palmeiras e São Lourenço pela Libertadores América. Com os dois times já classificados, a próxima fase, a definição será apenas para ver quem avança como líder do grupo. E os argentinos chegaram pregando respeito à equipe do Filipão. O São Lourenço já está no Brasil para o confronto decisivo contra o Palmeiras, que vai definir a liderança do Grupo F da Copa Libertadores. A equipe treinou na manhã desta terça-feira aqui no Centro de Treinamento do São Paulo. E o técnico Jorge Almeron permitiu apenas 15 minutos de imagens da atividade. Ele chega ao Brasil com problemas para escalar a equipe. 4 atletas estão lesionados. Bueno, venimos com o equipo completo. Viemos com 19 jogadores. Estamos classificados e lutamos pelo primeiro lugar do grupo, afirmou o técnico argentino. Sabemos que o Palmeiras tem uma excelente equipe e que jogam muito bem em casa, mas vamos aguardar a escalação deles para saber qual será a nossa estratégia. Lo hicimos allá en Buenos Aires y hicimos un partido muy correcto, ganamos 1-0, un partido muy disputado, así que bueno, preparados para el partido de mañana. Só São Lourenço e Corinthians venceram o Palmeiras na temporada. Palmeiras que teve o dia do zagueirão Gustavo Gomes para falar com a imprensa, vivendo uma ótima fase e um dos grandes responsáveis pela marca histórica de 26 jogos sem derrotas do Brasileirão. Gustavo Gomes ainda não completou um ano de Palmeiras, mas tem se sentido cada vez mais em casa, respeitado pelas atuações seguras e com um estilo de raça que agrada aos torcedores. Na entrevista coletiva, ele agradeceu demais o carinho que recebeu na segunda-feira, quando completou 26 anos de idade. Agradeço também a toda a gente as pessoas do torcedor do Palmeiras que mandaram muitas mensagens. Acho que isso é muito legal, dá muita força também a gente para seguir trabalhando e melhorando. O paraguaio chegou ao Palmeiras no meio do ano passado, emprestado pelo Milan. Depois de um bom começo na equipe italiana, Gustavo Gomes passou a jogar pouco e resolveu procurar um outro time. Queria jogar em um time, como falei, competitivo, um que sempre briga por campeonato. Eu não queria ir, com todo respeito, a jogar em outro time para pelear abaixamento. Graças a Deus apareceu Palmeiras e, por sorte, hoje estou muito bem, estou muito contente. Campeão brasileiro no ano passado, Gustavo Gomes vive a expectativa de conquistar mais títulos pelo Palmeiras. O contrato dele de empréstimo termina em junho deste ano, mas o jogador está tranquilo de que vai permanecer por aqui. Eu falei com
com o diretor deportivo, com Alexander. Já falou, acho que 2 meses atrás, de que já comunicou a Milan que ia comprar, que ia fazer uso da opção de compra, e eu fiquei muito tranquilo, estou muito feliz. Chegou e ganhou lugar no time do Palmeiras, o Gustavo Gomes. Sim. Bom jogador, né? Sim, foi bem já no campeonato do ano passado, né? Deu uma ajeitada. Jogador firme, né? Jogador de pegada boa. O Palmeiras vai poupar alguns jogadores, eu acho até que dá mesmo, porque, primeiro, é muito difícil o Palmeiras perder. Segundo, tem bom elenco. Terceiro, mesmo que ele perca, ele não vai sair da Libertadores, ele vai continuar. E depois é sorteio, né? Essa coisa de primeiro, segundo. Se você puder ficar em primeiro, ótimo, mas não é isso que muda, né? Não, acho que ele quer ficar em primeiro, né? Não só do São Lourenço como o Palmeiras, porque disputa no mata-mata a segunda em casa, se não me falha a memória. É isso, né? Só por isso. Mas eu acho que... Pode pegar adversário bravo do jeito, né? Interessante, né, Flavito? O Gomes, eu acompanhei um pouco a carreira dele no Milan, e lá ele era o quinto reserva. Né? E aqui ele joga muita bola, uma regularidade muito grande no Palmeiras, um zagueiro que sabe bater muito bem pênalti, e ele é um zagueiro que ali da turma da zaga ali, do Dracena, né, Antônio Carlos, ele para mim é o mais regular. Verdade. E é um jogador que, independente, né, do companheiro que joga com ele, ele mantém o seu foco, a sua regularidade dentro de campo, e isso que ele joga até para o seu companheiro que está do seu lado. Isso é importante num zagueiro. Teoricamente, terminar em primeiro pega o segundo da outra chave. Mas me lembro que em 2015 o Boca foi o time de mudar a campanha e 16º para o River Plate, o Boca, por exemplo, que foi campeão. O Boca está atrás do Atlético Paranaense. E o Boca pode ser um dos segundos colocados. Pois é. E o Atlético amanhã joga lá em Boca, precisando de empate. O terceiro do grupo é o Tolima. Mesmo que o Atlético perca, ele não será superado pelo Tolima. Desta vez o time brasileiro não ficará atrás do Tolima. Bom, você já se conectou com as nossas redes sociais? Ainda não? Então pega o celular e anota aí, olha. Facebook/Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E os vídeos do WhatsApp? Põe aí na tela, vamos conferir. Fala galera do Gazeta, Valentim de Guarulhos. Os técnicos estrangeiros hoje estão na frente dos brasileiros, tanto que na Europa temos técnicos argentinos como Sampaoli, Pochettino e nenhum brasileiro disputando a Champions. Valeu, forte abraço. Galera, boa noite. Eu e o Jorda achamos que os brasileiros são melhores, hein? Eu acho que esse Sampaoli aí é um ponto fora da curva. Beleza? Valeu! Olá, amigos da Gazeta. Meu nome é Marcos, sou aqui de Guarulhos. Eu acho que no Brasil nós temos treinadores tão competentes como lá fora. Mas isso que vocês falaram é uma verdade. O medo de ser mandado embora faz o esquema muitas vezes ser excessivamente defensivo. Aproveitando, Flávio, como é que tá o seu São Paulo? Vai ser campeão? Abraço. Bom, vamos ao resultado da nossa enquete. E aí, Flávio, o seu São Paulo? Ele está perguntando lá. Quê? Eu respondi, eu sou São Paulino. O São Paulo está no caminho certo para ser campeão. Viu então só? Pronto, o Miller falou. Viu como o mundo dá voltas? A resposta da nossa enquete. Nós perguntamos se os técnicos estrangeiros são os melhores que os treinadores brasileiros. E deu que sim, com 59% muito dos técnico votos. Bravo aí. Bom, ficamos por aqui, encerramos o Gazeta Esportivo homenageando Lady Zu, rainha brasileira da discoteca, que completa 61 anos. Amanhã, Michele Janela está de volta. Valeu, gente. Tchau. Seguir o Jornal da Gazeta.